Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta o próprio Deus como sendo o nosso pastor, como sendo aquele que cuida das nossas vidas, como sendo aquele que assume sobre si o fardo pesado da nossa existência, que muitas vezes carece da sua compaixão, carece da sua misericórdia. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa segurança. A primeira leitura, retirada da profecia de Jeremias, apresenta para nós a lamentação de um Deus que, através do profeta, vai reivindicar a justiça inerente ao seu povo. O povo foi dispersado, as ovelhas foram maltratadas, se aproveitaram do rebanho por causa do orgulho, da prepotência daqueles que deveriam guiar, mas acima de tudo cuidar, daqueles que deveriam congregar através de um pastoreio seguro, através de um pastoreio pautado pela justiça e pela liberdade. É claro que a reivindicação de Deus se estende a todos aqueles que exercem na sociedade a postura de liderança, no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto religioso. Então, todos aqueles que têm nas mãos a existência do outro, todos aqueles que trabalham para a edificação da dignidade humana, precisam tomar o devido cuidado para não começarem a se aproveitar do ser humano, usufruir do ser humano, por causa dos interesses pessoais que manipulam, que ferem a consciência, que vão instrumentalizando a vida e a liberdade de cada ser humano. Então, nosso Deus, ele se preocupa com cada um de nós na totalidade da nossa existência, as diversas dimensões que compõem a nossa vida, sociedade, comunidade de fé, política, economia, todas estas realidades são observadas e, de certa forma, passam pelo critério da justiça divina. Mas Deus não permanece na lamentação e no reconhecimento do erro. Como Pai misericordioso e bondoso, Ele traz para nós a promessa de que irá reunir as ovelhas dispersas, que irá congregar novamente o seu povo, que irá fazer com que agora não seja somente um povo que se congrega, mas um povo que se forma, que se constitui a partir de uma única fonte de unidade, o Senhor Jesus. É aquilo que apresenta para nós a segunda leitura, retirada da palavra do apóstolo. O apóstolo vai apresentar o Senhor Jesus como sendo este centro de unidade. Deus, através do mistério da cruz, como bem diz a palavra de Deus, o Cristo erguido na cruz atraiu todos para si. Morreu por todos, inclusive pelos incrédulos, inclusive por aqueles que não pertencem, religiosamente falando, à casta de Israel, ao povo de Israel. Então morre por todos, e porque amou a todos de modo indistinto, foi capaz de romper com todo e qualquer pacto de inimizade. Como foi capaz de amar a todos, todas as barreiras, obstáculos culturais, econômicos, políticos que geram a marginalização, a divisão de classes, que geram, de certa forma, a exclusão de cada ser humano dos serviços fundamentais para a dignidade da vida. Entre estes serviços está também a dignidade religiosa. É preciso que os pastores de ontem e de hoje prestem um serviço verdadeiramente autêntico, um serviço que encontra a sua motivação no coração de Deus, para que não venham tais pastores a usufruir do rebanho. Por isso que Cristo é o nosso modelo de pastoreio, é o nosso modelo de entrega, porque foi o pastor que doou a sua própria vida. Foi o pastor que, por doar a própria vida, foi capaz de congregar. Muitas vezes, no nosso pastoreio, quando não queremos doar a vida, nós terminamos gerando a divisão entre o rebanho. Por isso que a experiência do Evangelho expressa quem é o nosso Deus. O nosso Deus é bondoso, é compassivo. Ele tem compaixão.
Os enviados para a missão retornam e, de certa forma, querem partilhar com o Senhor Jesus os feitos, as alegrias, as decepções, e Jesus acolhe os enviados de modo muito digno, de modo muito humanizador, acolhe para o descanso. O Senhor Jesus convida os enviados para descansar, para repousar. Aqui existe a dimensão do repouso físico, do repouso mental, mas acima de tudo, gerar uma comunidade que é apoio, uma comunidade que é sustento, uma comunidade que não está somente para usufruir do trabalho apostólico, missionário, mas uma comunidade que está também para cuidar. É muito interessante percebermos se nas nossas iniciativas missionárias, se nas nossas ações pastorais, nós estamos dando a devida atenção ao cuidado, à escuta, a encontrar-se com o outro para querer cuidar, mais do que cobrar. Então Jesus, a mesma compaixão que ele percebe necessitada, de ser destinada ao povo, ele aplica, vive na comunidade mais íntima, a comunidade dos missionários, a comunidade dos discípulos e discípulas. Então peçamos ao Senhor que sempre olhe para nós e de fato perceba, como ele sempre percebe, que muitas vezes somos ovelhas que estamos necessitando do devido apoio, da devida compaixão. A compaixão é um apoio que começa no coração. A compaixão é um apoio, não é um mero assistencialismo. A compaixão é aquele amor que me envolve com a realidade do outro, seja ele quem for. A compaixão é um amor que me faz superar preconceitos, barreiras culturais, barreiras econômicas para pastorear a partir do cuidado, a partir da preservação do interior de cada pessoa, que é sempre o espaço do mistério de Deus. Então peçamos ao Senhor coragem e a capacidade de sempre optarmos pelo descanso, pelo repouso em Deus, e não optarmos pelos subterfúgios, pelas fugas das distrações mundanas, uma falsa ideia de prazer, uma falsa ideia de repouso e tranquilidade. Só em Deus a minha alma encontrará o autêntico repouso. E tenhamos também liberdade para olhar para o Senhor e dizer: eu necessito da tua compaixão, necessito da tua misericórdia, vem em meu auxílio, necessito ser congregada ao teu rebanho. Um rebanho cuidado com amor de pai, com amor de mãe, a partir da compaixão. Desejo a todos um domingo abençoado. Amém.